Não é à toa que esta casa, há anos, determinou a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não foi só para poder preencher o tempo, mas foi porque é uma lei federal de 22, 23 anos, que traz uma série de artigos para a proteção da criança e do adolescente e que transformou o que a gente chamava há muitos anos menor em cidadão, em pessoa, que, de acordo com a sua idade, ou é criança ou é adolescente. Então, essa discussão, ela é muito séria. Nós participamos de uma discussão e de uma audiência pública em Sorocaba, que vieram técnicos e que estavam presentes muitos estudantes, muitas pessoas que trabalham em conselho tutelar, em prefeituras, em órgãos do Estado. E não foi esgotado o assunto, porque é realmente um assunto bastante delicado que nós não vamos conseguir esgotar com facilidade. Porque a violência, a insegurança, ela não pode só ser creditada ao fato de que uma parte dos crimes são cometidos por pessoas que estão na fase da adolescência. É uma complexidade enorme e que eu sei que, com seriedade, nós não vamos conseguir esgotar em uma, duas reuniões e não vai ser simples da gente se decidir. Eu tenho claro para mim que só diminuir a idade não vai adiantar. Porque a maior parte dos crimes não são cometidos por pessoas que tenham idade com menos de 18 anos. A maior parte dos crimes não são. Então, por que nós vamos fazer isso? O código, o Estatuto da Criança, não é um código, é um estatuto, ele, ao contrário do que muita gente fala, ele não passa a mão na cabeça da criança e nem prepara a criança e o adolescente para ser bandido. É uma mentira quem faz isso, quem fala isso. O código, a maior parte dele são de medidas de proteção. Só uma pequena parte dele é que fala de assuntos gerais ligados à criança e adolescente. Nós temos que sempre lembrar disso. Então, eu passo rapidamente sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente tem que discutir, sim, em casa, tem que discutir nas reuniões de professores, tem que discutir na saúde, na educação, no bem-estar social, nas igrejas, nas reuniões até de boteco, porque é um assunto que diz respeito à vida de uma boa parte da população. Se o Estado ainda não deu condições para a reabilitação de uma série de pessoas que estão já condenadas e que precisavam estar em presídios, ou os que já estão, esse é um problema que não diz respeito ao que está aqui no Estatuto. Está nas demais legislações do país. Nós não fizemos nenhuma parte ainda do que o Estatuto manda. Nós temos que, sim, fazer uma boa parte do que o Estatuto manda, que eu tenho certeza que, se nós fizermos, as nossas crianças não vão para o crime. As nossas crianças vão estar protegidas. Então, como a gente não fez nenhuma parte do que está aqui, como é que nós vamos diminuir a idade do que a legislação brasileira chama de crianças até 12 anos incompletos e, a partir dos 12 anos completos, de adolescente? Vereadora. Com o maior prazer, senhor vereador. Com a parte, o vereador professor Giovanni, por um minuto. Olha, eu não poderia deixar de me colocar a esse respeito. Esteve aqui em visita a Mairinque a nossa deputada federal, Yara Bernardi, e, na nossa conversa, essa foi uma das pautas. Ela me perguntou o que eu achava, enfim, nós tivemos uma longa conversa sobre esse assunto, e eu quero deixar aqui a minha colocação, de que eu acredito totalmente que essa lei, se aprovada, ela vai trazer uma série de transtornos e que a saída realmente está na educação. Isso que a nossa vereadora Déia está colocando é muito sério. O Brasil tem que
acreditar que só com educação nós vamos conseguir mudar essa realidade, que é uma realidade difícil. Nós sabemos que essas crianças, se forem para um presídio, não vão ter uma educação para o trabalho, para a cidadania. Então, realmente, o que Vossa Excelência traz aqui é um assunto muito sério e que a sociedade tem que debater, tem que refletir a respeito, porque senão nós vamos, no calor da emoção, a gente vê realmente algumas coisas, umas histórias tristes na mídia, e nós vamos, então, apoiar uma lei que vai trazer mais transtornos para o nosso país. É isso. Muito obrigado. Obrigada pela contribuição, professor Giovanni, vereador Giovanni. O senhor falou uma coisa muito séria, porque se a gente for nesse viés, que é do simplismo, a gente daqui a pouco vai prender adolescente, daqui a pouco nós estamos prendendo criança. Nós temos que lembrar que os outros países percorrem os mesmos caminhos que nós. Nem todos, nenhum tem a solução para a questão da violência, mas alguns já foram pelo caminho de diminuir a idade e também não adiantou. Nós temos exemplos de países que têm populações imensas em presídios e nem por isso ele é mais seguro, menos violento. Então, eu acredito que o caminho é a gente valorizar o serviço e a profissão de quem está para atender essa população, seja na polícia, seja nas guardas municipais, seja nas escolas, seja na saúde, no bem-estar social, seguir o que fala aqui o nosso Estatuto da Criança e seguir discutindo. Não tem outro caminho, nós vamos ter que discutir a exaustão e trazer para o município, para o âmbito local, essa discussão. Porque não vai adiantar a gente achar que só os outros discutindo em nível de Estado e nível de União vão achar a solução. A cidade também sempre, porque a gente sabe, e os professores estão sempre falando, os pais têm inúmera responsabilidade em relação a seus filhos. Não é a escola que educa. A escola colabora para a formação do cidadão, mas é da casa que vem. Então, nós temos que trazer, porque as casas das pessoas, elas estão nos municípios. Então, eu acho que qualquer espaço, seja de escola da família, sessão de Câmara, nós temos que estar discutindo sobre essa questão e nos aprofundar, trazer pessoas, trazer técnicos, fazer o encontro das ideias, até se elas forem divergentes, para a gente poder chegar a algum lugar. Eu, na sequência, vou falar de uma... Vereador. Pois não, vereador. Referente àquela reunião da diabetes, a senhora pode dar algum posicionamento, que eu não pude participar, vereador? Ah, claro. Se possível. Vou dar sim ao final, sem dúvida. Então, eu vou falar na sequência da questão do Pronatec, porque o Brasil Sem Miséria, ele tem tanto programas na educação quanto no bem-estar social. E como a presidenta Dilma colocou que nós vamos ter que erradicar a miséria, no âmbito local, nós vamos ter que também estar trabalhando em cima disso. E uma coisa muito interessante, que já está em todos os municípios, independente do tamanho, está aqui no nosso município também, e é interessante que a gente visite, vá lá ver, para conferir, é o Pronatec, que é uma especialização, uma profissionalização rápida para as pessoas das famílias que são atendidas pelos programas sociais. Então, se a família é atendida pelo Bolsa Família, o interessante agora é que o Sistema S, o Senai, o SESC e o SESI estão oferecendo ensino para os estudantes dessas famílias e para os pais também. Aqui em Mairinque, nós já vamos para o segundo curso do Pronatec, que são cursos de 160 horas. Um dos cursos que eles estão mais gostando é o de planejamento de produção, que vai preparar o jovem para trabalhar na produção das fábricas, dos serviços e até no comércio. Ele é aplicado. Vai com uma noção de informática. Esse curso ele é gratuito, ele é oferecido pelo Senai no município. Ele tem uma bolsa para ajudar com que o aluno possa sair de casa, se ele vai pegar 2, 3 ônibus. Ele tem um lanche também que é servido, e é muito interessante que a gente possa entender isso, que faz parte do Brasil Sem Miséria. Ao mesmo tempo que é oferecido o Bolsa Família, a família vai preparar seus jovens para que eles tenham acesso ao mercado de trabalho e possam sair do Bolsa Família, sair com uma profissão.
Pois não, vereadora Selma. Sobre o programa Bolsa Família. Desculpe. Sobre o programa Bolsa Família, gente, está sendo feito novos cadastros para quem ainda não recebe o benefício e necessita dele. Então, nos bairros mais afastados, como Dona Catarina, Moreiras, está sendo realizado nas próprias escolas. E aqui no centro está sendo realizado aqui na obra social. Obrigada. Então, esse cadastro ele tem os horários, nos pontos de ônibus, nos ônibus, tem cartazes desse cadastramento, e é importante a gente verificar que é o seguinte, o IBGE localizou famílias que tinham possibilidade de estar acessando o Bolsa Família. E agora o Bem-Estar Social, a Secretaria do Bem-Estar Social, vai checar isso e verificar que famílias são essas, e elas vão chegar, mostrar os documentos, e o Bem-Estar Social vai fazer a visita em loco. Bom, hoje a deputada Yara Bernardi teve uma audiência com o ministro da Saúde, ontem, e um dos assuntos foi, além de mais uma unidade de saúde para o município de Mairinque, também a instalação da UTI da região. Então, esse assunto a gente trata sempre aqui, e a notícia mais recente que a gente tem é que agora, além da moção que essa casa fez ao ministro Alexandre Padilha, tem os dados que a deputada levou ontem. Nós fizemos uma reunião na segunda-feira sobre a área de preservação de Tupararanga, que foi o primeiro exercício, a primeira oficina para a gente pegar os dados da área de proteção e fazer uma atualização do plano diretor do município. Então, todo mundo que queira, pela internet, nós vamos pôr na página no Facebook, e a gente quer que mais gente se aproxime para a gente poder começar a atualizar o plano diretor. Como pediu o vereador Elinho, não vieram muitas pessoas para essa reunião, muito pelo contrário, vieram só 2 pessoas doentes de diabetes, mas nós, com a saúde, com a educação, nós vamos buscar divulgar mais, ampliar, para a gente conseguir constituir esse grupo e fazer uma associação das pessoas que são necessitadas de orientação e remédio para o diabetes. Eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, aqui foi falado da estrada Mário Covas. O governador Alckmin tem uma dívida com esse município. Ele já ganhou a eleição aqui algumas vezes, no estado de São Paulo. São 17, está indo para 18 anos. Do mesmo partido político no governo do estado. Ele acabou de começar a duplicação da SP-79 de Itu para Sorocaba e depois até Votorantim, a SP-79. Vai fazer a duplicação de Sorocaba, Salto de Pirapora. Ambas têm pedidos posteriores a Mário Covas. E aqui não começou? Então, é uma dívida do governo do estado, eles têm que começar essa obra, o município não tem aporte financeiro de 22 milhões, nem 25 milhões, para colocar nessa estrada. Então, esta é uma dívida do governo do estado para com Mairinque. Eles não podem tirar o sangue das pessoas daqui. Deixar as pessoas expostas ao pó e ao perigo. Então, vamos sim, vamos, me junto, a pressão tem que ser grande e tem que sair agora. Porque senão, de novo, vai se transformar. Eu sinto, vereador Beto, mas eu extrapolei e aqui contei com a boa vontade do presidente. Eu encerro aqui agradecendo. Boa noite a todos e a todas.